A graça e paz do Senhor Jesus. Amém, é uma alegria estar aqui. Sabe, e se a promessa mais famosa de toda a tradição bíblica, aquela frase clássica que diz, nada me faltará, tivesse sido, na verdade, fundamentalmente mal compreendida durante séculos? Pois é, isso é algo que a gente não costuma parar para pensar. Exato. E hoje o nosso objetivo neste mergulho profundo nas fontes é justamente desmontar essa versão comercializada, né? Aquela versão automática que a gente criou sobre o Salmo 23. A gente vê esse texto em quadros na sala, em para-choques de caminhão, e o nosso cérebro simplesmente entra no piloto automático. Vira um clichê. Exatamente. Mas nós temos em mãos notas de estudo riquíssimas hoje. E a missão aqui vai muito além de, apenas adquirir um conhecimento histórico, acadêmico para quem nos ouve. Com certeza. A ideia é trazer para a vida real. Isso. Queremos investigar as engrenagens dessa figura clássica do pastor e da ovelha. É uma análise para extrair uma edificação verdadeira, sabe? Para entender uma intimidade que as próprias fontes comparam ao nível de entrega entre o marido e sua esposa, ou até entre Cristo e a igreja. É algo de uma profundidade, assim, absurda. E é exatamente essa familiaridade com o texto que acaba criando o nosso maior ponto cego, não acha? Nossa, total. A gente acha que já sabe tudo. Pois é. O Salmo 23 tem apenas 6 breves versos, escritos por Davi sob a inspiração de Deus. Mas essas poucas linhas não são só uma poesia reconfortante para ler antes de dormir. Não mesmo. Elas formam um mapa de sobrevivência. Quando a gente para analisar as raízes históricas e também a linguística hebraica por trás dessas palavras, a nossa visão sobre o que realmente significa estar em verdes pastos ou atravessar o vale da sombra da morte muda radicalmente. É uma mudança de paradigma. Exato. A gente deixa de ler um clichê de para-choque e passa a enxergar um manual super prático de relacionamento. Mas assim, para chegar nesse nível de entendimento sobre a poesia de Davi, a gente precisa dar um passo atrás. Um passo bem grande, na verdade. Isso, muitos passos atrás. Quando eu estava lendo as nossas anotações de estudo, algo me chamou muita atenção. Para entender o Salmo 23 e o próprio Davi, a gente não pode começar pelo rei Davi. De jeito nenhum. A história começa muito antes. Pois é, a gente precisa investigar quem foi o primeiro pastor da história. E é aí que a narrativa das nossas fontes nos leva diretamente para o livro de Gênesis, lá no capítulo 4, focando na figura de Abel. Precisamente. Abel, que é o filho mais novo de Adão, ele não é só um personagem secundário lá no início de Gênesis. Ele introduz a vida pastoral na história da humanidade. Quer dizer, ele foi o primeiro homem a apacentar ovelhas. E a vida dele estabelece um padrão crítico para tudo que viria depois. E as fontes deixam claro que ele tinha características muito específicas, né? Sim, o texto sagrado e comentários muito posteriores no Novo Testamento, tipo o Evangelho de Mateus no capítulo 23, versículo 35, e também a primeira carta de João, capítulo 3, eles atestam que Abel era um homem justo, as obras dele eram justas. Certo. E para complementar isso, a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, coloca o Abel logo no início da famosa Galeria da Fé. Aquele capítulo incrível sobre a fé. Exatamente. E foi através dessa postura de fé e de justiça que ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o do seu irmão. Ou seja, nós estamos olhando para a primeira ocorrência de adoração genuína e aceitável depois da queda lá no Éden. Mas aqui, olha, eu preciso fazer uma pausa. Porque esse conceito de sacrifício gera muito atrito na nossa mente moderna. É verdade, choca um pouco. Choca bastante. Porque quando a gente fala de adoração na antiguidade, estamos falando literalmente de sangue, sabe? De um animal morto no altar. As regras eram severíssimas. Muito rígidas. Por exemplo, lendo aqui o texto de Deuteronômio 14:21 é muito claro, ao proibir que se comesse qualquer animal que tivesse morrido por si mesmo. Tinha que haver o ato ativo da entrega, a morte intencional. Exato, o sacrifício tinha um custo real e visível. Pois é. Mas aí quando a gente chega na era da graça, trazida por Jesus, a lógica sofre uma inversão de 180 graus. Uma revolução, eu diria. A exigência deixa de ser o sacrifício de um animal morto, e passa a ser o conceito de sacrifícios vivos. Então, como a gente explica essa transição sem parecer que estamos falando de duas religiões completamente diferentes? Essa é uma excelente provocação.
E a resposta é que a lógica não muda na sua essência, mas sim na sua execução. Como assim, na execução? Bom, no Antigo Testamento, a morte literal do animal servia como um peso visual e físico muito imediato, sabe? Demonstrava para as pessoas que o pecado tinha um custo definitivo. E esse custo era a vida. E não podia ser qualquer animal. Exatamente. O animal não podia ter morrido de velhice ou de doença. Porque se fosse assim, o adorador estaria entregando a Deus algo que a natureza já estava descartando. Seria tipo dar uma sobra? Isso seria dar o resto. O sacrifício precisava ser intencional, doloroso, o melhor do rebanho. Agora, quando a graça é instaurada, a dívida da morte já foi paga pelo sacrifício definitivo na cruz. O sacrifício de Jesus. Sim. Por isso a instrução muda. A ideia de um sacrifício vivo, que é o que chamamos de culto racional, significa que a nossa vida, os nossos dias, as nossas decisões e o nosso próprio corpo estão no altar de forma contínua. Nossa, isso me faz pensar muito sobre como a gente empacota a adoração hoje em dia. Como assim empacota? Tipo, é muito comum a gente ver as pessoas limitando a ideia de culto a um evento de 2 horas dentro de um prédio religioso, né? Tem horário para iniciar e horário para acabar. Ah, sim. Uma visão bem compartimentada. Exato. Mas se a instrução é ser um sacrifício vivo, então a adoração é, na verdade, um estado de sobrevivência diária, uma entrega total. É o que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 12, versículo 1, e isso cruza perfeitamente com Gálatas 2:20. Aquela noção de que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Perfeito, essa mesma. Se ele se entregou pelas ovelhas, a nossa resposta não pode ser só ir a uma reunião semanal. A resposta é estar morto para as próprias vontades e vivo para o que ele direciona. É uma mudança de postura de vida, né? Isso, os nossos membros, o nosso corpo, deixam de ser instrumentos de iniquidade e passam a ser ferramentas de santidade, que é exatamente o que está detalhado lá em Romanos 6, versículos 11 a 13. Exato. É a diferença enorme entre um evento marcado na agenda e uma identidade permanente. E olha, essa identidade contínua de entrega reflete aquela adoração pura que a gente vê no Salmo 95, nos versículos 6 e 7. Que é um convite para adorar e se prostrar, certo? Isso mesmo. A adoração genuína, igual o de Abel que conversamos agora há pouco, não é transacional. Não é uma troca. Não. Não é baseada em petições. Tipo, pedir para que a colheita do ano seja melhor, ou pedir para que os inimigos da tribo sejam derrotados. Que é o que a gente mais vê por aí hoje em dia, né? Pois é. Mas a adoração pura é simplesmente prostrar-se perante a majestade de Deus, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo que nós somos as ovelhas do seu pasto. E sabe o que é muito interessante de notar nas fontes? O quê? Como essa figura de Deus como o provedor do pasto, essa figura de pastor, ela vai evoluindo na narrativa bíblica de forma bem gradual até ganhar um nome específico. É verdade. O material de estudo destaca que a primeira vez que Deus é chamado explicitamente de pastor não foi por Davi no Salmo 23. Não foi. Foi por Jacó, muito antes. Sim, foi nos últimos suspiros de Jacó, lá nos capítulos 48 e 49 de Gênesis. E o contexto histórico aqui é vital para entender isso. Conta mais sobre esse contexto. Bom, Jacó foi um homem que passou a maior parte da vida tentando garantir o próprio sustento com as próprias mãos, sabe? Ele usava de enganos, de estratégias humanas, de manipulação. Ele confiava no próprio braço. Exatamente. Mas aí no fim da vida, já bem velhinho, ele olha para trás, revê toda a sua jornada e reconhece que, na verdade, foi Deus quem o conduziu em cada passo. E é aí que ele usa a palavra hebraica roé. Confesso que ao ler essa palavra roé nas notas, a minha mente tentou buscar uns equivalentes. E o que você pensou? Eu pensei que seria algo tipo um governador, sabe? Ou um rei distante que fica lá no trono apenas emitindo leis e observando de longe. Ah, entendi. Mas é longe disso, bem longe. Um rei comum pode governar do conforto do palácio, né? Sem nunca precisar pisar na lama ou no frio da noite. Sim. Mas o roé é o exato oposto disso. Essa palavra carrega uma ideia de ação imersiva. É aquele que pastoreia ativamente,
aquele que caminha junto, que sustenta no meio do campo, enfrentando o clima ruim e os predadores ombro a ombro com o rebanho. Nossa! Então, quando Jacó chama Deus de Roé, e além disso o define como o rochedo de Israel, ele está descrevendo uma estabilidade que, literalmente, suja as mãos para cuidar das ovelhas. Olha, isso inverte completamente a premissa de como a gente costuma ler aquele verso inicial do Salmo 23. Inverte mesmo. Porque se a gente pegar a palavra roé, que traz essa ideia de sustento ativo e de presença suja de lama, e aplicarmos ao "o Senhor é o meu pastor", nada me faltará, a gente esbara com força na nossa lente cultural moderna. A lente do conforto, né? Sim. Hoje, a pessoa lê "nada me faltará" e faz um download imediato de garantias materiais no cérebro. É automático. O pensamento padrão do ser humano moderno é tipo, bom, se ele é o meu pastor, então a minha conta bancária vai estar sempre no azul, o meu corpo nunca vai adoecer de jeito nenhum e a minha despensa vai estar sempre transbordando de comida. E aí que o mergulho nas línguas originais joga um balde de água fria nessa nossa mentalidade de consumo. Um balde de gelo, na verdade. Exato. Mas ao mesmo tempo oferece um conforto infinitamente mais profundo e real. A tradução literal mais fiel do hebraico para essa declaração famosa de Davi não se concentra nos bens materiais ou na ausência de crise. Sério? E quando fica a tradução original? A frase é melhor traduzida como "O Senhor é o meu pastor, não há de faltar". Percebe? O foco do verbo não está nas coisas que ele me dá. O foco está na presença dele. A presença dele não vai faltar. Pera, deixa eu ver se eu entendi bem o peso disso. Então, a garantia bíblica não é "nada daquilo que eu quero vai me faltar". A promessa real é de que o próprio pastor não há de faltar. É exatamente isso. Mas isso é um terremoto teológico. Porque se aplicarmos isso à vida prática, significa que quando alguém usa esse versículo como uma espécie de amuleto da sorte, sabe? Esperando uma blindagem mágica contra problemas e dias ruins, essa pessoa está, na verdade, esvaziando o texto do seu sentido real. Perfeitamente. A verdadeira promessa não é a isenção do sofrimento, mas sim a garantia absoluta de companhia durante o sofrimento. Exatamente o cerne da questão. Porque pensa comigo, se a promessa fosse realmente a ausência de problemas, o próprio Davi entraria numa contradição enorme logo no versículo 4, quando ele começa a falar sobre o famoso Vale da Sombra da Morte. É verdade, não faria sentido. Porque teria um vale da morte se a promessa era não ter problemas. Exato. E geograficamente falando, esses vales na região da Judéia eram desfiladeiros extremamente escuros, muito íngremes, onde o sol mal entrava, sabe? Um lugar assustador. Muito. E onde os predadores ficavam ali à espreita nas sombras. E o detalhe é que o rebanho precisava atravessar esses lugares aterrorizantes para conseguir chegar aos pastos de verão, que ficavam nas montanhas. Então era uma rota obrigatória. Sim, obrigatória. E o pastor não evita o vale escuro. Ele conduz as ovelhas através dele. O pastor não vai faltar quando estivermos deitados nos pastos verdes, isso é claro, nos momentos bons. Mas a grande âncora para nossa alma, o verdadeiro conforto, é saber que ele também não vai faltar quando o cenário mudar para lágrima, para luto ou para uma crise profunda. O Roé está lá, sustentando ativamente o rebanho nas piores topografias da vida. Olha, eu fico arrepiada. É muito libertador entender isso. Tira um peso, não é? Tira completamente das nossas costas aquele fardo mental pesado de achar que se algo de ruim nos aconteceu é porque a nossa fé falhou ou que Deus nos abandonou por algum motivo. É, aquela culpa que muita gente carrega. Sim. Quando, na verdade, ele está ali guiando a travessia no meio do vale. Mas sabe, isso me leva a uma reflexão quase desconfortável sobre a outra ponta dessa relação. Qual reflexão? É que se o pastor está sempre ali nos sustentando ativamente, a nós cabe o papel do rebanho, certo? Das ovelhas que são descritas descansando nos pastos verdejantes. Certo. Mas sendo muito honesta com você, com quem nos ouve, na nossa cultura atual, ser chamado de ovelha raramente é visto como um elogio. Virou um termo quase pejorativo, né? Totalmente pejorativo. A gente construiu uma caricatura muito injusta sobre esse animal com o passar dos anos. Nós precisamos desmistificar a figura do pastor, claro,
como fizemos agora, mas precisamos urgentemente resgatar a biologia da ovelha para entender a profundidade dessa metáfora bíblica. Porque na cultura popular e até nas redes sociais, a ideia de ovelha ou de efeito manada é usada para descrever alguém que simplesmente não tem pensamento próprio. Alguém facilmente manipulável. Isso, alguém que segue a multidão de forma cega, sabe? De forma totalmente passiva, irracional. Aquela pessoa pronta para pular de um penhasco só porque a ovelha da frente também pulou. Mas a biologia e a ciência comportamental animal mostram um cenário totalmente diferente disso, que inclusive está documentado nos materiais de estudo que estamos analisando hoje. O que as fontes dizem sobre isso? Elas provam que as ovelhas estão longe, muito longe, de ser animais irracionais ou estúpidos. Elas são criaturas altamente gregárias e possuem um nível de sensibilidade e inteligência impressionantes. Inteligência? Jura? Sim, e um dos dados biológicos mais fascinantes sobre elas é a capacidade de memória. As ovelhas possuem uma memória de excelência. Pera, como assim? Memória? Elas memorizam os caminhos nas montanhas, as fontes de água, essas coisas? Muito mais do que isso. Elas memorizam rostos. Rostos? Sim, rostos. Uma ovelha consegue identificar visualmente dezenas de outros integrantes do seu rebanho e reter essa informação de forma nítida, por anos a fio. Chocada? Eu não fazia ideia disso. E tem mais, olha que impressionante. Elas são capazes de diferenciar expressões faciais, tanto de outras ovelhas quanto de outras espécies, e isso inclui reconhecer expressões de seres humanos. Nossa! O mecanismo por trás dessa habilidade é puramente ligado à sobrevivência delas na natureza. Em um ambiente hostil, identificar rapidamente um companheiro de rebanho ou, mais importante ainda, ler o estado emocional do pastor é vital. Ah, entendi. Perceber se ele está tranquilo ou não. Exato. Perceber pela expressão dele se ele está calmo e transmitindo segurança ou se ele está tenso com o senho franzido, alerta para o ataque de um lobo. É essa leitura facial que mantém a ovelha viva no campo. Gente, isso é espetacular. Eu nunca imaginaria uma mecânica de sobrevivência tão complexa num bichinho que a gente acha tão simples. É fantástico, não é? Muito. Quer dizer, então, que quando as escrituras nos comparam a uma ovelha, longe de ser um insulto à nossa capacidade intelectual ou de pensar, é, na verdade, um baita reconhecimento de uma altíssima inteligência emocional e social. Sem dúvida alguma. Nós fomos desenhados para ter essa memória fotográfica espiritual, né? Para mapear e reconhecer quem é que está cuidando de nós no meio do caos. Exatamente isso. A ovelha não segue o pastor porque ela é burra e não sabe o que fazer. Ela segue porque é inteligente o suficiente para reconhecer a fisionomia e a voz daquele que a protege e que a guia para bons pastos. Ela memoriza o padrão de cuidado que recebe. E é aqui, nesse ponto exato, que tudo converge e ganha sua expressão máxima lá no Novo Testamento. No Evangelho de João? Isso. No capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 11, Jesus faz aquela declaração poderosíssima que divide a história. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. É aquele sacrifício definitivo que comentamos lá atrás, quando falávamos de Abel, e que agora está conectado diretamente àquele pastoreio ativo, o roê. Sem dúvida, tudo se encaixa. E ele continua no texto, dizendo que conhece as suas ovelhas e que elas o conhecem. O reconhecimento mútuo. Exato. As ovelhas espirituais não seguem o bom pastor por causa de uma obrigação cega ou por lavagem cerebral, como muitos críticos dizem por aí. Não tem nada de cego nisso. Nada. Elas o seguem porque, usando a sua sensibilidade espiritual aguçada, elas aprenderam a reconhecer a expressão do seu amor, elas reconhecem a inflexão da sua voz chamando pelo nome e reconhecem o zelo do seu cuidado diário. É um relacionamento que é 100% baseado no reconhecimento profundo. É muito relacional. Muito. E tem um diferencial incrível aí. Diferente de um pastor comum da antiguidade que guiava as ovelhas apenas para que elas comessem grama e sobrevivesse por mais uma estação ou um ano, o bom pastor tem um destino muito mais elevado em mente para o seu rebanho. A promessa da eternidade. Exato. É o que o apóstolo João reforça na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 25, quando ele fala sobre a promessa que ele nos fez, a vida eterna.
Então, o pasto final, a chegada definitiva, não é uma coisa temporal aqui na terra. É o próprio reino, é a glória. Perfeito. O pastoreio de Jesus não é apenas para garantir que a gente passe pelos vales terrenos com algum nível de conforto e de paz, muito embora ele faça isso com maestria. Sim, ele nos conforta aqui também. Mas o destino final, o grande propósito da ovelha, é a habitação permanente na presença dele. E é lá, na eternidade, que a gente finalmente vai experimentar a realidade completa de que não há de faltar. A presença dele será absoluta e plena. Olha que jornada fascinante que nós fizemos hoje nessas nossas análises, não acha? Foi incrível. Passamos por várias camadas do texto. Sim. E só para recapitular para quem acompanhou até aqui, nós começamos descobrindo que a adoração pura e a figura do pastor não nasceram lá no conforto de um palácio com o rei Davi, mas nasceram na vida super árdua de Abel. Ele compreendeu o princípio da justiça, da fé e da entrega a Deus sem ficar exigindo retornos materiais em troca. Um sacrifício genuíno e excelente. Isso. E vimos que o sacrifício evoluiu de um rito de morte de um animal lá no Antigo Testamento para a exigência de uma vida inteira de consagração racional e diária hoje em dia. A gente sendo sacrifício vivo. Uma entrega constante no altar do dia a dia. Aham. Depois disso, nós desconstruímos juntos aquela tradução tão famosa e comercializada do Salmo 23, tirando o peso exaustivo da busca por prosperidade financeira e colocando os holofotes na garantia mais preciosa que existe, que é a companhia inabalável de Deus nos picos e principalmente nos desfiladeiros escuros da vida. O Deus que não falta, o Roé. Exato, e terminamos redescobrindo a biologia impressionante das ovelhas, aprendendo que ser chamado de ovelha não é ofensa não. Exige muita sensibilidade, uma memória afiadíssima e a inteligência de reconhecer quem é que verdadeiramente dá a vida por nós. Um resumo perfeito de tudo que as fontes nos trouxeram hoje. E sabe, depois de amarrar todos esses pontos vitais sobre a natureza da adoração, sobre o que o sustento ativo de Deus significa de forma prática para nós, e sobre como as ovelhas realmente sobrevivem no mundo natural, sim, eu gostaria de deixar um pensamento final para a nossa audiência. Algo para continuar reverberando na mente de cada um. Por favor, manda ver. Bom, sabendo agora que o mecanismo de defesa primário de uma ovelha é a sua excelente memória fotográfica para reconhecer a expressão serena e o rosto daquele que a guia e a protege, a grande questão que fica para a reflexão pessoal nossa é: quão vívida, quão nítida está a memória do rosto e da voz do nosso pastor dentro da nossa própria mente? Nossa, essa é profunda. Pois é, quando as luzes se apagam e a topografia da nossa vida desce inevitavelmente para o nosso próprio vale da sombra da morte, será que teremos treinado a nossa sensibilidade espiritual o suficiente para conseguir reconhecê-lo ali, bem no meio da escuridão? Fica essa pergunta para todos nós. Deixe seu like, thumb e compartilhe a palavra de Deus. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber em primeira mão as novidades do canal. Deus abençoe em Cristo Jesus.